Holding familiar, mas o que é, enfim, a tal da holding familiar? Pessoal, quero passar para vocês o seguinte, um conceito muito simples. Holding familiar é uma empresa criada para abarcar no patrimônio dela o que hoje está no seu nome. Por que esse conceito? Porque a empresa, ela não é finita como nós temos data de validade, empresa não tem. Então, o que a gente faz quando a gente cria uma holding familiar? A gente pega os bens da pessoa e transfere esses bens para a empresa. Os bens passam a ser da empresa. E aquele que era o detentor dos bens, ele passa a ser o administrador da holding. Quais são as possibilidades aí? Infinitas, mas dentro do direito, dentro daquilo que é permitido na legislação contábil, enfim, é possível fazer a transmissão da herança. Por isso que eu sempre digo que a holding ela é inimiga do inventário, e o inventário é inimigo das famílias. Por que o inventário é inimigo das famílias? É muito simples. Quantas vezes você já deve ter visto muitas pessoas que tiveram que vender bens, tiveram que vender parte do patrimônio para poder preparar um inventário. Isso acontece dia a dia. Famílias têm que vender uma casa para poder dar andamento no inventário do patriarca, do avô, do pai. E quantas vezes a gente vê famílias que não fizeram inventário? Por quê? Porque não tem dinheiro, porque o inventário consome, às vezes, metade do valor do patrimônio das famílias. Só de imposto é mais da metade desse valor total pago. É muita coisa. Então a holding familiar veio para poder organizar tudo isso e muito mais. Além de organizar os bens da família, a holding patrimonial permite que você distribua os bens e que você deixe designado tudo aquilo que você quiser para cada filho, quem vai ser o administrador, quem vai cuidar daqueles imóveis, se está recebendo aluguel, quem é que vai cuidar disso, quem vai ser o financeiro, o administrador. A holding familiar, ela permite, além da economia tributária, ela permite passar para os herdeiros todos os bens que hoje estão no seu nome e, além disso, organizar como é que será a vida da família depois da partida daquele que hoje é o detentor dos bens. Porque não adianta o detentor dos bens trabalhar, investir e depois deixar tudo desorganizado. Não é só uma questão de desorganização. Os bens podem até ficar no nome dele, mas muitas vezes acontece dos filhos e dos netos não terem a mesma habilidade, o mesmo tino comercial daquele que é o patriarca. E eles às vezes não têm a mesma condição financeira daquele que deixou. Então muitas vezes as famílias não têm condição de fazer o inventário, porque o inventário é uma coisa cara. As famílias sabem disso. Por isso que a holding familiar, ela é a melhor amiga das famílias nessa hora tão difícil. Por quê? Porque, veja, na hora do falecimento de alguém, o Estado vai vir cobrar um imposto. Na hora da maior dificuldade das famílias, que é a perda de alguém, o Estado vem abocanhar um imposto, é o ITCMD, e esse imposto é altíssimo, ele judia das famílias. Então, por isso que a holding familiar, ela permite as famílias ter uma economia tributária que é maior do que muito investimento, é maior do que o ganho aí, é maior do que muitos investimentos. É difícil você ter um investimento financeiro hoje que dê um retorno que seja superior àquilo que vai ser economizado fazendo uma holding familiar, colocando os imóveis dentro de uma empresa, elaborando um planejamento sucessório, deixando definido quem é que vai cuidar do que dentro da família. Principalmente para aquelas famílias que têm mais de um herdeiro, principalmente para aquelas famílias que já deixaram muito tempo as coisas desorganizadas. Então, fora aqui, tem um detalhe interessante aí.
Na holding é possível se estabelecer cláusulas que são inteligentes para proteger o patrimônio da família, como por exemplo, impedir uma venda do imóvel, a cláusula de inalienabilidade, a empenhorabilidade também, cláusulas que permitem proteger o patrimônio contra dívidas, contra credores, enfim. Não é uma chamada blindagem patrimonial, não é isso, mas é uma proteção patrimonial. A holding familiar permite tudo isso. Enfim, o que é a holding patrimonial? É uma empresa que vai proteger o patrimônio da família, que vai fazer com que você permita a sua família ter tranquilidade hoje e muito mais após a sua morte. Por quê? Porque ela vai evitar todo aquele possível conflito que ocorre entre os herdeiros daquilo que você vai deixar. Esse que eu acho que é o principal ganho que a holding familiar é, o legado que você pode deixar para sua família, além do patrimônio, a tranquilidade e tudo bem endereçado. Muito mais do que isso, a gente vai vendo durante a semana, mas enfim, holding familiar é mais do que deixar o patrimônio, é deixar tranquilidade para os sucessores.